E aí, gente, vocês estão me ouvindo? Quem tá aí já? Me contem. Tô tentando colocar aqui áudio. Áudio não, título. E eu estou com dificuldades para fazer isso. E aí, gente, tudo bem? Oi, Ju. Oi, Lu. Oi, mãe. Ju, quanto tempo? Dé, tudo bom? Gente, eu tô bem apanhando aqui pra colocar título nessa live, né? Oi, Fê. Alguém me ajuda aí? Quem sabe onde põe? Me conta. Bom, vamos tentar, né? Enquanto o pessoal chega. Não rolou. Oi, Nath. K. E aí, bora falar de criança interior ferida? Ai, alguém me deu uma dica, ó. Coloca como comentário. Ah, boa! Então vamos lá. Criança interior ferida. Gente, que top! Se não fossem vocês, hein? Aí eu clico em cima e fixo. Aham, agora foi, hein? Tô pensando em fechar os comentários aqui enquanto a gente bate um papo inicial. E aí depois eu abro para vocês tirarem dúvidas. O que vocês acham? Mandem corações aí, compartilha com os amigos, com as amigas. Hoje a gente vai falar de criança interior ferida. Vai ser um bate-papo bem legal. Eu acredito que essa live não vai durar 1 hora. Me planejei aqui pra gente ficar uns 30 minutos. E depois eu vou abrir uns 10 minutinhos para dúvida. Então vai convidando as pessoas, porque essa live não vai ficar salva. Ela é parte de um projeto que eu vou contar para vocês depois. E então a oportunidade de assistir e participar é agora. Manda para todo mundo. E aí, a Nath tá me falando que se eu tirar os comentários, some o meu comentário fixado também. Aí é ruim que quem entra depois fica meio perdido nas ideias aqui que a gente tá falando, né? Eu vou esperar mais 2 minutinhos, algumas pessoas entrarem. Vão mandando corações aí. Manda pro pessoal, chama as amigas. Enquanto isso eu vou tomando meu café. Gente, eu não tenho problema nenhum em tomar café essa hora da noite. Não atrapalha zero o meu sono. Deixa eu dando mute na Beyoncé aqui. E aí, o que vocês gostariam que eu falasse aqui sobre criança interior ferida? Vocês conhecem esse conceito? Não conhecem? Ah, deixar ativo e cada um administra deixando outra... eu vou deixar aberto os comentários, mas enquanto eu estiver falando, talvez não role eu ir acompanhando. Não sei se eu tenho toda essa coordenação motora e cognitiva. A Dé, eu quero entender como é e como afeta a gente. A Fê falou que não conhece. Legal. Muito bom. A Glau entrou. Glau, é sobre criança ferida. Criança interior ferida. Ari, oi Ari. A Ana. Bora lá começar? Então, gente, manda pra quem tiver que mandar aí. Agora a gente vai começar. E antes de começar, a gente vai começando fazendo uns acordos entre nós todas que estamos aqui. Vai mandando a live pro pessoal, o pessoal entra. Mas primeiro, a live não vai ficar salva, então aproveita para fazer todas as perguntas no final, que eu vou responder tudo. E também, a Nath tá falando uma coisa aqui que é muito legal. Eu percebi muita coisa sobre criança ferida quando se trata dos meus projetos pro mundo. Sim, a gente vai falar disso. E a gente vai começar falando de alguns acordos. O primeiro acordo que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Neste lugar aqui que a gente vai bater esse papo, a gente não vai culpar pai e mãe por nada do que a gente conversar. Primeiro que todo mundo que tá aqui é super adulto.
Então a gente vai assumir essa postura de autorresponsabilidade. E dentro dessa autorresponsabilidade, eu também quero fazer um convite para vocês. Toda vez que eu estiver falando alguma coisa que vocês falarem, fulano devia ouvir isso, ciclano devia ouvir isso, manda a live pra pessoa, mas também internaliza. Pensa, por que que eu tô me colocando nesse papel de responsabilizar o outro? Fulano precisa ouvir, ciclano precisa ouvir. Essa postura vai mudar tudo a respeito do que você acredita, dos bloqueios que você acredita ter, mas que vieram lá daquela criança ferida, que como adulto, a gente ainda não tratou de cuidar dela. Pra gente começar essa live, boa noite, ó pessoal Vida do Oi, tudo bem, gente? Bem-vindos e bem-vindas. Para começar essa live, eu vou começar falando um pouquinho a respeito de mim. Muita gente que tá aqui já me conhece, mas algumas pessoas vieram convidadas por outras, né? Meu nome é Gabi Mazo, eu sou terapeuta holística e comportamental. Eu trabalho com várias técnicas do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, mas os pilares do meu atendimento terapêutico hoje são constelação familiar e sistêmica e Theta Healing, que são técnicas do inconsciente, né? E aí, esse desejo de fazer essa live, essa é a primeira live de uma série de várias lives que vão acontecer, é porque eu tô gravando esse conteúdo para um projeto que chama Beabá do Autoconhecimento. São passos de bebê para você curar a criança ferida que existe aí dentro e que te incapacita ou que te bloqueia para viver outras coisas na sua vida adulta. E por isso a gente acaba vivendo nessa dor da nossa primeira infância, né? Dito isto, a gente vai falar um pouquinho sobre essa criança interior. Esse projeto ele nasceu, né, esse Beabá do Autoconhecimento, nasceu de uma necessidade minha pessoal, de alguns anos atrás, de buscar autoconhecimento, porque alguns anos atrás eu tive burnout. Quem já me segue aqui sabe dessa história, né? E aí essa minha jornada de me curar do burnout me trouxe até o meu papel de terapeuta hoje. Uma das minhas maiores dificuldades que eu tinha naquela época é que as pessoas falavam assim pra mim, né? Os terapeutas, os profissionais, né? Tem uma criança ferida aí, uma criança ferida aí. Eu falava, meu Deus, Jesus, tenho 30 anos de idade, que criança é essa que tá aqui dentro? Né? Da onde vem essa criança? Eu não entendia. Então eu percebo que a gente precisa de uma base de conhecimento, de autoconhecimento que muitas vezes a gente não tem. Então a gente deixa de aproveitar, a gente deixa de absorver tudo que a gente pode absorver num atendimento terapêutico, porque a gente não tem ainda essa base dentro da gente, né? Então o objetivo é esse, vão ser vários assuntos, a gente vai começar falando hoje da criança, né? Criança interior. Falando dessa criança interior, eu quero explicar um pouquinho da onde ela vem, o que acontece com ela, né? Como que ela começou a se manifestar na gente e ela começa a se manifestar lá na infância, a partir da criança que nós éramos. Só que a gente carrega essa criança dentro da gente por toda a vida, né? Como que a gente carrega? Através das experiências que nós tivemos, das lembranças boas e ruins, né? Daquilo que a gente acredita de mundo, aquilo que foi passado pra gente, que a gente absorveu, aquela visão de mundo das pessoas que nos educaram, nos criaram, né? Geralmente pai e mãe. E muitas vezes essa criança, ela carrega algumas mágoas, algumas dores, porque na nossa infância a gente vai vivendo, né? E a gente não vai elaborando muito as experiências que a gente tem. Então eu vou dar um exemplo para você. Quem convive com criança pequena percebe que as crianças têm medos que às vezes não são reais, né? Na maior parte das vezes não são reais, que vieram, por exemplo, de um filme, de um desenho que elas assistiram. E a gente, adulto que a gente tenta explicar, isso é um filme, isso não existe. Mas a criança não tem aquele filtro que é a elaboração. Eu vou deitar, vou dormir, eu tô com medo do lobo mau, mas o lobo mau não existe. A cabeça dela não faz essa elaboração que o adulto já teve a capacidade de fazer, de discernir. Isso é ficção, isso é vida real. Então, na cabeça dela, aquilo se torna uma ameaça tão grande quanto uma ameaça real para nós adultos. Essa é a percepção da criança na infância. Essa criança não se limita a ver filme, né? Ela vive a vida conosco, adulto também, né? Ela compartilha da vida conosco. Então,
digamos que essa criança tenha passado por alguma experiência na infância dela de não aceitação. Então, digamos que na infância dela, ela teve uma percepção de que ela foi rejeitada, né? Mesmo aquilo não sendo realidade, mas ela foi rejeitada, de que ela foi abandonada. Tem muitas histórias que são muito difíceis, né? Realmente, pai, mãe, que vai embora, né? Embora a gente tenha combinado aqui de ninguém nunca culpar pai e mãe, porque a gente já é adulto, mas eu preciso dar essa explicação. Às vezes acontece esse rompimento e a criança fica com aquela percepção de, poxa, eu sou pequena, essa pessoa foi embora, e ela às vezes carrega com ela até a culpa, né, daquela pessoa ter ido embora. Por quê? Inconsciente que criança que sem a capacidade de elaboração, ela começa a absorver informação da forma que vem. Acontece também muitas vezes dessa criança absorver informações do que ela ouve, né? A gente tem a mania de falar, ai, não tá ouvindo, tá brincando, não tá prestando atenção. E aí a criança pega um pedacinho da história, ela internaliza nela e ela vai vivendo com aquilo dentro dela como se aquilo fosse um monstrão muito grande, né? E aí a gente acaba levando isso pra nossa vida adulta, né? Como que a gente leva isso para a vida adulta? A gente leva isso para a vida adulta projetando essa falta que a gente viveu na infância, esse abandono que a gente viveu na infância para as nossas relações. Para as nossas relações amorosas, para as nossas relações profissionais. A Pri falando que chegou. Bem-vinda, Pri. Então a gente vai levando isso para a nossa vida, né? E se relacionando a partir dessa ferida, né? Uma das coisas, a primeira coisa que eu pergunto para quem vem em atendimento terapêutico comigo é o seguinte: me conta como foi a sua infância. Aí a pessoa geralmente fala, foi ótimo, foi tudo bem e tal. Aí a gente vai fazendo perguntas mais específicas e aí a gente vai identificando, né? Então não necessariamente essa dor é uma falta, às vezes essa dor é um excesso, né? Que aquela criança teve na infância dela. Como assim, Gabi, um excesso? Às vezes a gente é criado numa bolha de super proteção, né? Então, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, toma cuidado com aquilo outro, e a gente vai ficando dentro daquela bolha. Inconscientemente, a gente vai crescendo com a seguinte mensagem: eu sou incapaz, né? Eu não consigo, porque tem um excesso de cuidado, né? Então, percebe que a criança ela não é só ferida por falta, ela é ferida por excessos também. E por que eu sempre falo que a gente não tem que culpar pai e mãe? Porque provavelmente a gente recebeu muito mais do que eles receberam dos pais deles, né? Mas a gente não culpar pai e mãe não é só por isso, por entender que eles deram tudo que eles tinham. É porque quando a gente transfere essa culpa, quando adultos a gente fica naquela coisa, eu não tive isso na minha casa, eu não recebi isso. Quando a gente fica nessa reclamação, a gente tá transferindo a responsabilidade para essas pessoas, né? E a gente também tá falando o seguinte: agora eu sou adulta, mas eu continuo sendo incapaz de fazer por conta própria, né? Então é assim que a gente fica presa nessa criança ferida. Faz sentido, gente? Tô lendo os comentários aqui. Me contem. Tá dando pra acompanhar? Às vezes eu costumo brincar nos meus atendimentos que a gente chega pra terapia não com uma criança ferida, mas a gente chega com uma creche inteira dentro da gente ferida, né? E eu gosto muito de empoderar a pessoa nesse aspecto, porque toda vez que a gente tá adulto e a gente tá naquela falta, naquela raiva, naquela birra, naquela... sabe, nesses sentimentos super aflorados, a gente tá, na verdade, sangrando a criança que foi ferida por algum motivo. E essa criança foi ferida pelo pai e mãe? Não, lembra que eu falei que essa criança, ela tem uma experiência que ela absorveu diferente... Lu, caí de tanto que bateu forte a informação. Essa criança, ela tem uma experiência com base no filtro que ela tem, na capacidade de elaboração que ela tem, que é mínima. A criança tem uma capacidade de elaboração muito pequena, né? Então, o que acontece? A gente cria uma imagem da nossa infância na nossa cabeça, uma narrativa. E geralmente essa imagem, ela profundamente, ela não é só formada por aquilo que foi bom. Ela é formada por aquilo que foi difícil também na nossa vida. Quando a gente cresce com aquela narrativa interna daquela dor.
Ah, então quando eu pergunto pra pessoa, como é que foi sua infância? Foi tudo bem? E eu vou investigando, ali dentro tem uma proteção que ela criou em volta da dor. Então, por exemplo, digamos que essa pessoa, ela teve uma percepção de que ela foi abandonada. Digamos que o pai dela foi embora de casa, ou ela tinha alguém na família, o pai ou a mãe tinha uma história com álcool. De alguma maneira, os cuidados com ela não foram aqueles cuidados, né? Enfim, ela não teve essa percepção do cuidado. Aí ela começa a falar, né? Ela começa a falar. Então ela traz uma imagem de que, tipo, eu fui abandonada, eu fui abandonada, eu fui abandonada. E essa imagem, ela vem pra vida adulta. Eu fui abandonada, eu fui abandonada, eu fui abandonada. Em função dessa dor, a gente começa a criar mecanismos de compensação. Então, porque eu tenho essa imagem de que, tipo, eu fui abandonada, eu fui abandonada, eu fui abandonada, eu começo a criar compensações. O que eu preciso fazer para não ser abandonada? Aí eu começo a fazer demais a vontade dos outros, porque eu preciso que as pessoas não vão embora. Eu começo a agradar em detrimento das minhas vontades, porque eu preciso não ser abandonada de novo, porque aquela primeira dor foi tão grande que eu não quero entrar em contato com ela mais. E a gente começa a se comportar como se a gente ainda fosse aquela criança incapaz de se cuidar, incapaz de cuidar de si mesma, incapaz de lidar com aquela dor. A gente cria uma redoma ali em volta daquela primeira dor. E embora a gente ache que por conta dessa redoma a dor está protegida, a gente continua vivendo a partir dessa dor, né? Muitos adultos carregam essas dores para a vida, em todas as áreas da vida, e a pessoa não só passa a viver querendo agradar todo mundo, como ela faz um movimento contrário também, ela começa a se fechar, ela começa a se tornar uma pessoa extremamente racional, uma pessoa extremamente quadrada, técnica, ela se fecha porque ela não quer mais entrar em contato profundamente com ninguém, tamanha dor que ela sente dentro dela, né? Então vocês percebem que não importa muito como, né, essa dor vai se manifestar, mas se de alguma forma existe aí dentro uma sensação de que eu preciso agradar, eu preciso ser aceita, ou eu preciso me proteger, ou eu preciso... Tem uma criança aí dentro que foi ferida. Por que as memórias da nossa infância, elas são tão importantes, elas ficam tanto tempo, elas determinam por tanto tempo a maneira que a gente vai se comportar na vida? Justamente porque a gente não tinha essa capacidade de elaboração, né, na nossa primeira infância. A gente não tinha essa capacidade de, vou relevar, né? A gente não tinha essa capacidade de olhar para os nossos pais e falar, uau, eles fizeram muito mais já do que eles receberam, né? E isso é suficiente para eu poder me formar. Não. Quando a gente é criança, a gente vive naquela necessidade, né? Eu falo que é o instinto de sobrevivência. A criança nasce com aquele instinto de sobrevivência, que eu preciso que alguém me dê comida, me dê banho, me troque, me dê um lugar para dormir. E aí, quando ela não tem alguma coisa dessas, o que ela faz? Ela chora, aí logo ela recebe um acolhimento da mãe e do pai. Então ela começa a perceber que existe um mecanismo dela ter aquela necessidade dela atendida. Aí a gente começa a viver a partir disso. Então quer dizer que quando eu choro, alguém vem aqui me ajudar. Quando a gente vai ficando um pouquinho maior, a gente vai começando a se desprender disso, a gente vai criando alguma independência, né? Então a gente já consegue, né, se alimentar sozinha, tomar banho sozinha e deitar sozinha, um pouquinho mais velha, né? Um pouquinho no final da primeira infância. A gente já consegue. Nesse momento a gente começa a perceber, né, o quanto a gente está sendo autorizada ou aprovada a fazer aquelas coisas. Então, se você convive com criança, você pode perceber que as crianças têm aquele hábito de chamar atenção. Porque elas estão buscando uma aprovação, uma autorização, elas estão buscando, né, entender quais são as limitações delas, até onde elas podem ir. Nesse momento, muitas vezes as crianças ouvem, né, não faz isso que é feio. O papai fica triste se você fizer isso, a mamãe fica triste se você fizer isso. Aí a gente começa a internalizar. Se eles ficarem tristes, o que vai ser de mim? As minhas necessidades básicas vão ser atendidas? É o instinto de sobrevivência falando, né? E aí a gente começa a internalizar aquilo. Como a gente não tem filtro, não tem capacidade de elaboração, a gente vai crescendo com aquilo interiorizado. E a gente vai levando isso pra vida, né?
Quando eu comecei a minha jornada do autoconhecimento, eu já tava, assim, quando eu comecei depois do burnout, né? Eu já tava há alguns anos fazendo psicoterapia, indo, né, na psicóloga e tudo mais. Mas ainda assim, tem coisas que são tão profundas, enraizadas na gente, a gente cria uma imagem, uma narrativa, e a gente faz a gente se repete tantas vezes aquela narrativa que algumas coisas são muito profundas. Eu, particularmente, eu tinha uma necessidade de aceitação muito grande, que foi justamente a necessidade de aceitação que me levou ao burnout. Por quê? Porque eu fui trabalhar na área comercial de uma empresa, na área de vendas. Então, estando na área comercial, na área de vendas, quanto mais você tá ali no topo, né? Quanto mais você se supera nas suas vendas, mais destaque você tem, né? Quando você tem destaque, você tem o quê? Você tem aquele confete todo, né? E tendo esse confete todo, você se sente que aceita. Uau, eu faço tanto que as pessoas me aceitam. Então, era a minha criança, né? Era a minha criança interior que em algum momento da vida teve aquela percepção de eu não sou aceita, e isso vem de vários lugares, né? Não necessariamente eu não fui aceita, mas eu tive essa percepção por algum motivo. Eu tenho algumas memórias da minha infância de brincadeira entre primos, irmãos e tudo mais, que obviamente não foram essas que me marcaram profundamente, mas para vocês verem o quanto isso é profundo numa criança, né? Sabe aquela coisa de bullying de galera, né? Falando assim, você veio numa caixa de morango, né? O pai te comprou na feira, o tio te comprou na feira, numa caixa de morango. Meu, a criança, ela não tem discernimento para entender que aquilo é uma brincadeira, né? Não foi o caso, mas pensa em alguém que faz uma brincadeira com uma criança adotiva. Já é tão delicado, né, você explicar de maneira bem lúdica, bem leve, né, a maternidade e a paternidade nesse sentido. Não é o meu caso, né, mas era uma brincadeira que tinha um caráter de bullying ali. Então a criança vai absorvendo aquilo e ela não vai elaborando e vai somando aquilo com outras percepções da vida dela, né? Então, por exemplo, era uma época da minha vida que eu era criança, eu tava começando a entrar no grupo, eu tava começando a me identificar com alguns grupinhos de meninas. E é naquele momento que talvez você não se identifique com todos os grupos de meninas, ou você nem consiga caber em um grupo de meninos. Então você já começa a se sentir um pouco rejeitada também. Sabe, grupinho de escola? Tudo isso vai somando, vai somando, vai somando, e tudo isso vai contribuindo para nossa percepção de autoaceitação na vida adulta. O que é o pior? Eu ia falar um palavrão, né? Mas o que é o pior disso? Na vida adulta, a gente começa a criar aquela resistência, né? Então, a resistência, ela vai no limite da nossa dor. A gente se conhece, a gente cria um autoconhecimento, tanto quanto a gente suporta a dor da nossa história. Deu pra entender? Então, por exemplo, a gente vai no autoconhecimento até o ponto que a gente consegue suportar a dor de reviver aquela história. Aí a gente para. Por quê? Porque a memória da dor de uma criança que não sabe elaborar as coisas, ela é tão grande que quando a gente é adulto, a gente esquece. Agora eu sou adulto, agora eu dou conta. Por quê? Porque eu não preciso mais ser aceita. Eu não tenho mais aquele gatilho da sobrevivência. Se eu não for aceita, ninguém vai cuidar de mim. Porque agora eu sou adulta, eu dou conta da minha própria vida. Eu mesma me alimento, eu mesma cuido de mim, eu mesma trabalho, eu mesma dou conta das minhas coisas. Então eu não preciso mais, aquela minha memória do instinto de sobrevivência da infância, ela não faz mais sentido. Só que por simplesmente cultivar aquela ferida interna, a gente não chega a trabalhar a ponto de olhar para aquela criança que a gente foi, entender que aquela história, que aquilo faz parte da nossa história, que aquela dor ela não é mais real hoje, que hoje ela não precisa mais governar a nossa vida, né? Que tem um jeito melhor, né? Que tem um jeito diferente. A nossa criança interior, ela tá muito associada também à nossa capacidade criativa, nossa capacidade solucionadora, a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade. Então percebe se na sua vida adulta você dá espaço para essas coisas. Você é uma pessoa que você olha para a solução, ou para cada solução você arruma um problema. Eu tenho às vezes clientes que eu percebo um movimento assim, né? O problema vem, né? Então, digamos que o problema seja assim, eu tô insatisfeita com o meu trabalho. Então, vamos ver o que você pode fazer a respeito disso. Dá pra buscar trabalho? Ah, não dá, porque eu acabei
de entrar lá e aí se eu buscar trabalho. Então tá bom, onde você tá trabalhando? Dá pra você mudar de área, por exemplo? Ah, eu não sei, porque então você percebe que pra cada dor, né, pra cada dor que aquela pessoa sente, ela arruma uma solução pra se manter na dor. Por que que isso acontece? Porque talvez essa pessoa tenha uma dor muito grande, né? Que a dor da ação, ela é tão grande que ela parar ali no lugar é quentinho, é confortável. E tá tudo bem, né? É um processo. É um processo que a gente vai passando na vida. Vou dar um gole de água aqui. Aliás, de café. Mandem perguntas enquanto isso. Gente, essa coisa de a imagem que nós temos da nossa própria história, ela é tão forte em nós, tão forte, que eu conheço muitas pessoas que têm a sensação ainda na vida adulta da incapacidade, da pessoa ser incapaz. Então, assim, ela tem algo, aconteceu algo na vida dela que é tão difícil para ela olhar, que na vida adulta dela, tudo que ela vai fazer, ela fala, putz, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu não consigo. E isso limita tanto a vida da pessoa, que ela começa a não, ela para de evoluir, mas eu não tô falando de evoluir numa coisa material, ela para de encontrar alternativas na vida dela, de buscar soluções, porque ela fica tão presa na incapacidade que ela nem tenta, né? Ela não se dá nem ao luxo de tentar, né? Entender do que ela é capaz ou não. É quase como se alguém tivesse falado pra ela, ela tivesse ficado com a percepção de que eu não posso, né? E aí eu percebo que, assim, eu sempre falo, né? Aqui a gente tá proibido de culpar pai e mãe, mas tem muitas mães que estão aqui, muitos pais que me acompanham, e daqui pra frente a gente pode fazer algo diferente, né? A gente deixar uma criança super livre pra ela se desenvolver, se conhecer e tudo mais, é tão desafiador quanto você fazer tudo por ela. Porque a imagem de você fazer tudo por uma criança que você coloca nela é a seguinte, ela é incapaz de fazer sozinha. E isso reverbera tanto na vida adulta que a pessoa paralisa. Então, muitas vezes, às vezes vocês percebam o seguinte, vocês vão se deparar com um adulto que recebeu de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Aí você vai falar, é mimado. Ele recebeu toda a infraestrutura, todo o suporte, os melhores cursos, as melhores formações, ele tá paralisado. Porque dentro dele, ele tem a imagem de que ele recebeu tudo isso, né? Então, talvez ele se sinta fraco para fazer sozinho. E também, talvez, ele sinta que ele dependa sempre de alguém autorizando, de alguém aprovando, porque ele sempre teve essa imagem na vida dele. Então, por que eu falo que não é pra gente culpar pai e mãe? Porque hoje, adulto que a gente pode olhar pra essa criança e ressignificar essa dor. Dar um novo sentido pra ela. Pegar e falar, joia, agora eu consigo cuidar de você. Você não é mais uma criança ferida. E a partir do que você viveu, eu vou fazer algo muito melhor, muito maior. A Ana, esse equilíbrio com o filho só conseguimos chegar um pouco próximos pelo nosso autoconhecimento. É verdade, é verdade. Eu combinei que eu ia deixar depois de 30 minutos, eu ia dar um tempinho, pra vocês fazerem perguntas. E eu vou dar esse tempinho agora pra vocês fazerem perguntas enquanto eu tomo um gole d'água. De café, no caso. A Angélica tá falando aqui que ela tem uma irmã que não lembra de nenhum momento das coisas ruins. Eu vou falar duas coisas a respeito disso, né? A primeira é assim, numa família, eu tenho 3 clientes que são filhas do mesmo pai e mesma mãe. Cada uma tem uma imagem da própria infância. E é muito engraçado isso, né? Porque assim, é muito real. As 3 tiveram a mesma educação, o mesmo pai e mãe, e cada uma tem uma percepção da própria infância. Por quê? Porque foram crianças que vieram em momentos diferentes, elas experienciaram diferentes momentos da família e elas também experienciaram diferentes pais. Porque a criança mais velha, a que chega primeiro,
ela fez o pai e mãe, né, praticamente. O pai e a mãe nasceu junto com aquela criança, né. O segundo já tem uma outra experiência do pai e mãe. E o terceiro, geralmente, tem uma experiência muito diferente do primeiro. Então, por mais que a gente fale, putz, a gente teve a mesma educação, mas a minha irmã só lembra de coisa ruim, eu lembro só de coisa boa, é a imagem que ela criou da própria infância. Ela precisa perceber o que aconteceu, que marcou tanto essa infância, que só ficaram as memórias ruins, né? Faz sentido, gente? Aí a Ana complementou aqui, a nossa criança ferida é quem briga com o filho. Geralmente, quando o pai e mãe falam assim, eu vou levar meu filho na terapia, eu sempre falo, façam vocês terapia em primeiro lugar. É óbvio que a gente quer sempre assim, o filho em primeiro lugar, né? Mas olhem para vocês primeiro, porque os filhos, eles manifestam muitas dores dos pais que não foram olhadas. Então, às vezes essa mudança de comportamento entre o casal, mesmo que sejam separados, mas entre a relação pai e mãe com os filhos, muda muito o próprio comportamento da criança. Alguém fez uma pergunta aqui, ó, quando a criança fala mais alto e sempre diz que é muito pra você e que não é suficientemente boa, o que fazer? Quando o filho fala pro pai e pra mãe que o pai e a mãe não são suficientemente bons, me confirma se é isso que eu não entendi a pergunta. Chegando um pouco na reta final aqui da live, eu quero comentar uma coisa com vocês, né? Eu percebo, na maior parte dos meus atendimentos, que a gente projeta muito na relação de casal, marido e mulher, essa dor dessa criança. Então, é muito comum uma mulher, né? Eu só atendo mulheres, então eu vou falar aqui do ponto de vista da mulher. É muito comum uma mulher chegar pra mim e falar assim, Gabi, o meu marido, eu gostaria que meu marido me completasse, eu gostaria que ele fizesse tal coisa. Quando a gente tá projetando no outro essa completude, essa coisa de assim, falta algo em mim, eu preciso de alguém para me completar, é essa criança que tá falando que ela precisa de cuidado, que ela precisa de atenção, que ela precisa ser alimentada, porque falta algo nela. A gente se relacionar na relação amorosa com essa criança ferida é perigoso. Por quê? Primeiro porque numa relação amorosa, as duas pessoas elas precisam ser muito lado a lado, muito parceiras, muito iguais, muito equilibradas no sentido de que ambas elas têm a mesma, digamos assim, o mesmo tamanho na relação. Nenhum dos dois é capaz de fazer mais pelo outro. Ali tá sempre em equilíbrio. Por quê? Porque senão nunca vai ser suficiente. Porque senão você vai ser sempre uma pessoa que tá demandando muito desse parceiro ou dessa parceira. E nunca vai ser suficiente o que ela dá, porque esse buraco que a gente quer tapar com um relacionamento é um amor incondicional. É um amor na qual a gente não se alimentou conscientemente, que a gente precisa se alimentar. E um parceiro, ele não é capaz de dar amor incondicional. A relação do casal é uma relação que ela tem condições, né? Nenhum parceiro ama o outro incondicionalmente. É uma relação que ela tem muitas condições, tem muito pré-requisito. A Ivy escreveu aqui, eu quero aquela vaga top, mas a minha criança fica falando que a vaga é muito pra mim e que eu não sou boa o suficiente pra vaga. Nossa, excelente exemplo. Você precisa olhar pra sua criança interior, vou te dar essa dica. E eu vou te dar uma outra dica. Se você pudesse fazer um exercício, esse exercício para todo mundo, quando eu tô pensando que eu não sou suficiente, com quantos anos eu estou? Deixa eu trazer a memória, né, da primeira lembrança de que você não se sentiu suficiente ou uma lembrança de que você queria agradar muito. Quando a gente volta nessa memória, já adultas, o que a gente percebe? A gente percebe que não dói tanto assim. Talvez dê uma dorzinha na hora, principalmente se você tá em atendimento terapêutico. Mas você consegue liberar, né? Porque você fala, tudo bem, eu já sou adulta. De repente você tá tentando agradar alguém na sua infância que ela nem faz mais parte da sua infância.
Eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu era novinha, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tinha um grupo de amigas. E uma amiga minha, que eu não vou falar o nome, mas talvez ela esteja aqui, eu achava uma super linda, porque com 12 anos ela já tinha um puta corpão. Eu achava a outra super inteligente, o cabelo dela era todo esvoaçante, não sei o que lá. Então, assim, eu olhava pra aquelas meninas e eu falava, gente, eu nunca vou ser assim. E eu queria muito ser igual a elas e eu tentava ser igual a elas. E eu não conseguia, porque cada uma é diferente, né? Hoje, eu olho pra elas adultas, a gente é super diferente, mas todas são tão capazes quanto umas as outras. Aí você percebe que aquela memória da infância de você querer ser aceita, querer pertencer, ela não faz mais sentido na sua vida adulta. Só que era uma dor, né, que eu tinha, de putz, eu queria ser assim, eu queria ter aquele cabelo, eu queria ter aquele corpo. Do corpo a gente ainda passa uma vida, né, ressignificando, mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Então, Ivy, mas assim, ó, essa coisa da suficiência, né, de se sentir suficiente, você precisa muito olhar para sua infância, porque essa necessidade de agradar, ela tá muito relacionada à criança, muito, muito. E a gente precisa olhar para essa criança e falar, agora eu tenho a capacidade de te agradar, agora eu posso fazer. Eu posso deixar os meus desejos, os meus sonhos se manifestarem porque eu posso te agradar, né? Eu dou conta de te agradar. Terapia, autoconhecimento. A Pri, e quem não lembra da infância, só lembra de coisas supérfluas, tipo ir na casa da tia, tudo pesou? Pri, assim, não lembrar de fatos, de acontecimentos, não significa que você não carregue memórias boas ou ruins, mas pode significar, sim, que tem alguma coisa muito difícil de você entrar em contato com a sua infância e que por proteção você acabou esquecendo, deixando em algum lugar esquecido. É importante olhar para isso também, tá? O medo do julgamento também tem relação à infância? Tem. O medo do julgamento, gente, ele tá muito associado ao pertencimento. Então, por exemplo, o que acontece quando eu sou julgada? Vamos falar, por exemplo, aqui, ó. Eu tô botando a minha cara no sol aqui. Se alguém fala, Gabi, seu conteúdo é ótimo, é maravilhoso, é um julgamento que me faz ser aceita, pertencente. Quando alguém faz um julgamento do tipo, eu não gosto do seu conteúdo, é uma porcaria e tudo mais, o que essa pessoa tá fazendo comigo? Ela está me rejeitando. Então, o medo de ser julgada tem a ver sim com a rejeição. Eu vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça, é de uma cliente, é bem recente. Ela tinha uma memória, o pai faleceu super cedo e ela tinha uma memória da mãe, a mãe era muito cuidadosa, então a mãe ia lá, deixava o café da manhã pronto, ia trabalhar, ela acordava, tava tudo ali e tudo mais, aí a mãe voltava à noite, ajudava ela a fazer lição de casa, era uma memória gostosa, mas a percepção dela foi do abandono por dois motivos, né, do abandono, da rejeição. Primeiro, ela era criança, ela não elaborou a morte do pai, então pra ela foi bem difícil, inconscientemente, fica na pessoa, na criança que perdeu um pai e uma mãe pra morte muito cedo, fica aquela coisa do você não me escolheu, não escolheu a vida. Isso é muito inconsciente. E também ficou uma memória da rejeição da mãe que foi trabalhar fora. Então, a gente fala que são dois lutos, né? Da ausência do pai que faleceu e da ausência da mãe que precisou trabalhar e se ausentar. Então, assim, precisa olhar para essa criança, a percepção de julgamento que ela tem, a percepção de rejeição que ela teve, a percepção que ela teve do abandono. É o que eu falo. Muitas vezes ele não condiz com a realidade, mas como a gente não consegue elaborar isso na nossa cabeça, a gente precisa, adulto, olhar com outra percepção para criar uma outra narrativa para nossa vida, para parar de ficar se contando a história sempre de eu fui abandonada, eu fui abandonada. Toda vez que você conta isso para si mesma, você tá reforçando que você continua sendo uma adulta governada pelo medo de ser abandonada, pelo medo de ser julgada. E o que fazer quando acharmos um momento de rejeição quando criança? Terapia. Se você tá falando do exercício que eu falei, procura olhar para você quando você era criança, olhar que eu falo internamente para a situação e tenta dar um outro significado para ela, porque agora você já é adulta.
Pode ser desafiador fazer isso sozinha, né? Se você tiver muitas dores, o legal é você fazer terapia. Pode fazer comigo, pode fazer com alguma pessoa da sua confiança. Tem uma outra pergunta aqui, ó. E o que fazer quando Ah, essa aqui eu já respondi. Ah, ó. E quando você se autovaloriza e se sente que você é superior. Super. Acho que é superior, né, Ju? Me confirma. Gente, isso é bem legal também. A pessoa que ela tem o ego inflado, que ela se sente, super foda, pica das galáxias, essa pessoa, geralmente, a gente tende a rejeitar, né? A gente fica meio com raivinha dela, a gente pega ranço e não quer conviver. Esta pessoa também tem uma dor. Sabe criança que apanha, olha pro pai e pra mãe e fala não doeu, não doeu, e no fundo ela tá chorando? É esta criança adulta que se acha super foda, que passa como um trator por cima de todo mundo, ela tá tentando ser olhada, ela tá tentando muito. Essa coisa da autoafirmação ela tá gritando pra ela ser olhada, gente. Ela tá gritando. Me diz se eu respondi, Ju, se ficou alguma dúvida. Há crianças que essa rejeição vem à tona na fase adulta. Nossa, a nossa fase adulta é a fase que a gente bota a nossa creche interior aqui, né? Pra sangrar em cima das pessoas, se a gente não se cuidar. Gabi, como se conectar com a criança interior? Porque todas as terapias que eu passo me falam isso, porém não sei como me conectar e me lembro de poucas coisas da minha infância. É o que eu falo, né? Eu criei esse beabá, que são essas lives, beabá do autoconhecimento, justamente para ajudar em português, porque é muito difícil para quem não tem formação de terapeuta entender o que é se conectar com a criança interior. Vou explicar, Letícia. Quando a gente fala se conectar com a criança interior, é simplesmente lembrar de você quando você era pequena e olhar para a dor que você sentia naquela época. Isso é muito difícil sozinha, sim, porque sozinha... Pensa, eu gosto de fazer uma analogia, gente, com a depilação. Eu não sou a pessoa que consigo puxar a cera se eu passei depilação na minha perna, porque dói para um... Entendeu? Então, pensa que olhar para a dor da sua criança interior é você passar cera no lugar mais peludo do seu corpo e você ser obrigada a puxar essa cera de uma vez. Dói para caramba. Então, você vai para um terapeuta, o terapeuta é o cara que vai puxar a cera com delicadeza, com cuidado, em fases, com um processo. Olhar para sua criança é isso, né? Você vai olhar. Gente, deu ruim na live aqui. Me avisam se vocês estão me vendo. Eu coloquei no 4G. Você vai olhar para essa criança, como ela era, o que ela fazia, do que ela gostava, do que ela não gostava, o que ela precisava, né? O que ela gostaria de ter e ela não teve. Você vai olhar para isso com carinho e aí você vai falar, agora eu sou adulta, agora eu posso com a minha história. Gente, eu vou falar pra vocês que a minha relação, depois que eu mergulhei de cabeça no autoconhecimento, porque eu digo o seguinte, você vai passar a sua vida toda dentro da sua mente. É isso, a vida toda você vai passar aqui dentro. Se você não entrar em contato com a sua história e ressignificar aquilo que não serve mais pra você seguir em frente, você vai ficar paralisada naquele ponto da história, com aquela dor. Revivendo aquela dor no presente, levando aquela dor para suas relações, para sua vida profissional, para sua vida pessoal. Depois que eu busquei, que eu mergulhei fundo nas minhas dores e eu ressignifiquei, e é um processo que não acaba, eu continuo fazendo isso. Eu sou terapeuta, eu faço terapia toda semana. E eu não faço só terapia convencional, eu faço terapia holística, eu faço várias técnicas como cliente. Eu ressignifiquei o meu casamento, a minha profissão, a minha relação com a minha mãe e com o meu pai, eu ressignifiquei completamente. Eu acho muito triste hoje um adulto ainda se sentir que os pais devem, no sentido de, é que eu não recebi isso, é que eu não tive isso, e usar isso como muleta, como justificativa. Isso enfraquece tanto o adulto, tanto, a gente se enfraquece tanto quando a gente olha com esse olhar de dívida.
Eu não conheço, tá? Para nós, aliás, não existe na história do mundo um pai e uma mãe que deu menos do que recebeu pros filhos. Não existe. Não existe. E eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de se doar, né? E outra, gente, eu quero aproveitar para fazer um adendo aqui. Você que tá me ouvindo aí do outro lado, pode estar precisando ouvir isso. Você é fruto do seu pai e da sua mãe. Você é 50% cada um, né? Você virou 100% a partir de 50% de cada um. Não se conectar internamente com essa força que vem deles é se enfraquecer para todas as áreas da vida e é continuar presa na criança ferida que acha que precisa de cuidado externo, né? Cuidado externo que eu falo no sentido de assim, eu preciso que alguém me olhe, eu preciso que alguém me aprove, eu preciso que alguém me note, eu preciso que alguém me apoie. É isso, tá? Vieram umas perguntas muito boas aqui, deixa eu responder. Nossa, a Pri falou um negócio que eu super acredito. Quando começamos a entender as coisas, o sentido muda, a dor muda, diminui, melhora totalmente. A dor vira força, né? A dor vira força total. A Kika perguntou qual a melhor terapia para autoconhecimento. Não tem segredo, não tem mistério, não tem mágica, né? Eu costumo sempre dizer que assim, se você tem ferramentas gratuitas, no meu Instagram lá eu posto conteúdo todo dia, tem Instagram TV, tem post, tem vários profissionais aí dando conteúdo gratuito, mas a melhor ferramenta de autoconhecimento é aquela que você se identifica. Então você vai precisar conhecer até você chegar em uma. Eu passei por diversas. Assim, todas contribuíram. Os meus saltos de consciência aconteceram realmente nas terapias do inconsciente, que são as terapias que eu atendo hoje, né? As terapias, assim, Theta Healing, a constelação, né? Todas as ferramentas que trabalham essas imagens do inconsciente, do subconsciente, são as que me ajudaram mais. A Lu falou, aproveitem a pandemia para se conectar com essa criança interior. As energias são favoráveis, qualquer ação será potencializada, os resultados são potentes. É isso, gente. Isso que a Lu falou é bem real. Eu comecei a falar uma coisa que eu quero, né, poder finalizar nesse sentido. A gente vê muita meditação, eu amo meditação, a gente vê muito livro, a gente vê muita terapia energética, eu amo as terapias energéticas, o Theta Healing que eu trabalho é uma delas, mas não tem mágica. Você vai fazer tudo isso, você vai investir muito dinheiro, mas se internamente você não mudar aquela postura de agora eu sou dona da minha vida, adulta que sou, eu vou pegar o touro pelo chifre de frente e eu vou encarar, não adianta, nenhuma terapia vai servir. A gente precisa mudar a postura interna e dói. Gente, até hoje eu vou falar pra vocês que eu trabalho uns paranauê dentro de mim, internamente, que eu tenho que respirar fundo e falar, tá bom, eu sou adulta, por que isso, adulta que sou, por que isso me incomoda tanto? Como isso me impacta na minha vida adulta? E em todas as áreas da minha vida, gente, mas a área que eu percebo que mais que a minha criança mais chorou foi no meu casamento. Quando eu casei, todas as dores da minha criança, elas fizeram assim, veio uma creche. E eu tô casada há 7 anos e é um processo, né? Tá tudo bem, ninguém vem pronto, eu não vim pronta, meu marido não veio pronto, a gente vai aprendendo na jornada. É muito importante a gente ter essa consciência também. A Calu falou, nenhum pai deu menos que recebeu, nenhum pai e nenhuma mãe deu menos do que recebeu, eles sempre dão mais. Gente, vocês têm dúvidas, perguntas, a gente tá com 50 minutos de live, eu falei que ia levar meia hora, né? Mas eu falo bem, né? Eu curto falar e eu quero saber o que vocês estão achando, se vocês gostaram, se vocês têm dúvidas. Eu vou dar alguns recados finais já e eu vou dar uma reforçada nesse exercício aí, mas eu quero deixar aqui como sugestão, né? Procurem ferramentas terapêuticas. Eu falo muito... Ah, minha mãe! Dando parabéns. Te amo, mãezinha. Obrigada por tanto. Eu quero deixar um recado para vocês que não desistam. Não desistam da pessoa que você está se tornando. Porque é uma jornada, né? Nós não somos seres
acabados, né? Essa coisa da perfeição, essa coisa do acabado, ela não existe na vida, porque a vida, ela acontece vivendo, né? Errando, acertando, se cagando, né? Às vezes quem me segue, quem é minha cliente já sabe que eu falo umas coisas meio esculachadas de vez em quando. A vida é isso mesmo, de vez em quando você vai estar toda cagada de maiô branco na praia e tá tudo bem, né? Você volta pra casa, você lava seu maiô, troca seu maiô e volta pra praia. A vida é isso, né? A vida se resume a isso. Então não desistam de buscar ferramentas terapêuticas. Hoje a gente tem uma vastidão de coisa gratuita na internet. Tem um monte de profissionais maravilhosos aí. Eu trabalho com várias ferramentas. Se você tiver dúvida, me manda inbox. Eu amo contar das minhas ferramentas e de como elas podem ajudar vocês. O caminho é esse, né? E o exercício que eu quero deixar pra vocês foi um exercício que eu dei até spoiler antes, que é o seguinte. Toda vez que você se vê fazendo birra, naquela postura de eu quero, eu preciso, eu tenho, exigindo do outro, fecha os olhos, bota a mão no coração, respira fundo, fala seu nome, né? Eu vou fazer aqui. Gabi, com quantos anos você tá quando você tá fazendo isso? E aí deixa vir o número, a idade, isso diz muito a respeito da sua criança. E quando vir esse número, lembra de você, da imagem, como você era naquele momento da sua infância. E imagina que é você que tá se dando colo, você tá colocando aquela criança no seu colo e falando, agora eu posso com você. Eu sei que dói, mas agora eu posso te ajudar. Eu tô recebendo vários feedbacks aqui. Gente, como eu amo. Eu amei, muito obrigada, super demais. Amo ouvir suas lives, você é maravilhosa. Gente, vocês é quem são. Tudo que eu compartilho aqui, gente, são as minhas próprias dores. No começo, quando eu comecei a minha jornada, eu tinha muita dificuldade de me identificar com pessoas que soubessem o que eu estava sentindo, né, em primeiro lugar, e que me ajudassem nessa jornada. Então, hoje, como profissional, como terapeuta, eu me sinto na responsabilidade moral de contar tudo o que aconteceu comigo, toda a minha jornada, porque eu sei, quando alguém fala pra mim, Gabi, dói demais, tá foda, eu entendo. Mas eu não posso deixar de falar também do lado terapêutico, né? Eu não posso deixar de chamar você pra responsabilidade de assumir, de te fortalecer. Porque se eu falo pra você, eu sei, é difícil, eu tô te enfraquecendo. Então, o meu objetivo é fortalecer vocês, transformar vocês em mulheres, donas das próprias escolhas, fortes, né? E isso não significa que a gente vai acertar sempre, mas isso significa que se a gente errar, a gente dá conta. A gente dá conta das consequências das nossas escolhas, né? Porque agora a gente é adulta e como adulta a gente consegue resolver tudo que vier. Se a gente não conseguir, a gente contrata, a gente pede ajuda, a gente procura quem faça. A Dé mandou aqui, Gabi, em pouco tempo senti que evolui bastante com as suas técnicas. Cada dia sinto mais forte. Nossa, Dé, muito obrigada. Mais forte e resolvida. Isso pra mim, gente, é muito maravilhoso de ouvir. Muito maravilhoso. A gente espera isso de um terapeuta. A gente quer ouvir e não somente falar. E você é assim, obrigada, gente. Amo. Me ajudou muito, eu amei as terapias que fiz. Alguém fez pergunta de constelação? Eu vou aproveitar 5 minutos para explicar o que é a constelação, porque eu vi aqui algumas perguntas, né? Gente, a constelação familiar e sistêmica é uma técnica na qual a gente usa representações durante a terapia. Se é em grupo, a gente usa pessoas para representar um problema. Se é individual, a gente usa objetos, bonecos, na qual a gente representa as imagens do inconsciente, né, para trazer para o consciente aquele conflito, aquele problema que você me trouxe. Então, por exemplo, digamos que eu me sinto rejeitada. Então tá bom, a gente vai pegar aqueles objetos, a gente vai começar a trabalhar todo o que o seu inconsciente está me falando e a gente vai reproduzir. E a gente vai criar uma solução ali que vai te trazer uma outra imagem, né? Isso não tem nada a ver com... nada contra, né? Mas assim, é uma técnica, né, terapêutica. Isso não é espiritual, né? Isso não é místico. Isso é uma técnica terapeuta do inconsciente que foi criada por um psicoterapeuta chamado Bert Hellinger através de várias técnicas da psicoterapia. É muito legal. Eu tive grandes saltos na minha vida com o Theta Healing e com a constelação. Grandes mesmo. Ai, a Lu...
A minha mãe. Ai, mãe linda. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ai, a Lu, em pouco tempo eu já me sinto mais consciente e alerta. A constelação foi incrível pra mim. Muita gratidão. Gente, muito obrigada. Eu vou chegando ao fim com alguns recados que eu quero muito que vocês fiquem pra ouvir. Primeiro, essa live, acabaram de me falar, ela vai ficar gravada por 1 hora, que é o tempo que o pessoal vai ter pra baixar esse vídeo. E aí depois eu vou tirar do ar. Então manda pras pessoas, quem não assistiu vai poder assistir pela próxima 1 hora. Ah, não! Ive, amo vocês. O segundo recado tá tudo anotado aqui. Essa é a primeira live de uma série que eu vou fazer chamada Beabá do Autoconhecimento, Passos de Bebês, Baby Steps, para você finalmente se empoderar de si e curar as feridas que você carrega desde criança. Então eu vou falar de várias coisas. A primeira era desmistificar essa coisa da criança interior ferida, né? E aí me digam se eu conseguir desmistificar. Deixem comentários aí. Então, todo dia eu vou fazer uma live, né? Provavelmente vai ser às 9 da noite, porque deu super certo. Prestigiem, compartilhem, principalmente. De repente esse tema não é pra vocês, mas de repente é pra alguém que vocês amam muito. E a pessoa vai se beneficiar. Manda o link, compartilha o meu perfil, porque é conteúdo de graça e pode ajudar muito essa pessoa. Vamos fazer essa corrente do bem com essas pessoas. E eu tinha um outro recado? Não, são esses. Eu quero super agradecer a todas vocês. Fiquem de olho nas minhas redes sociais. Eu vou passar o cronograma. Eu acho que eu vou fazer uma votação do tema de amanhã. Amanhã vai ser às 9 horas de novo. A live vai ficar aqui salva por mais 1 hora, que é o tempo do pessoal baixar esse vídeo. Mandem para as pessoas, para elas irem dar uma conferida. E a gente segue super conectada nas minhas redes. Muita gratidão por todo mundo que compartilhou, que assistiu e que contribuiu. E a gente segue juntas na jornada, né? Porque quando a gente vai em conjunto, é mais leve. Super beijo, manas! Deixa eu terminar de ler aqui. É isso aí, gente. Obrigada. Beijo, beijo.